Palavra de Deus tocar, no vosso coração aí. Eu quero trazer uma palavra à igreja nesta noite. Eu também amo muito a palavra, como o nosso pastor é amante, da palavra do Senhor. Eu também sou muito amante e tenho certeza que aqui no nosso meio tem muito amantes da palavra de Deus. Amém? Ou não amém? Amém? Amém. Então vamos abrir a nossa boca, que nós estamos na presença do nosso Deus, A igreja talvez está um pouco, não digo fria, mas um pouco extrovertida. Mas vamos deixar o Espírito Santo do Senhor começar a trabalhar no nosso meio, para que nós possamos receber do Senhor aquilo que nós viemos buscar aqui nesta noite. Saiba que Deus tem uma palavra para o vosso coração. Aquilo que você veio buscar, o Senhor vai entregar ao vosso coração. Tenha certeza absoluta disso. Eu tenho a certeza absoluta disso. Passei uma semana na presença do Senhor, jejuando, buscando a presença do Senhor. Eu acho, pastor, que é mais fácil quando nos dá uma palavra. Não, amanhã você vai pregar, do que já logo no domingo, olha, na sexta você vai pregar. A gente passa a semana toda, tremendo com medo, mas a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz aos nossos corações, ela nos conforta, ela nos exorta também. Eu gostaria de trazer uma palavra hoje, lá no livro de Ezequiel, capítulo 40, versículo de 1 a 4, se puder colocar no telão aqui. Nós vamos tentar ser breve, com esta palavra aqui. Deixa eu já estar lendo aqui, presta atenção, por favor, você quem não achou, para nós ganharmos tempo, senão eu acabo me atrasando. A palavra de Deus nos diz, Ezequiel 40, de 1 a 4, no ano 25 do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi ferida, naquele mesmo dia, veio sobre mim a palavra do Senhor, e me levou para lá, e em visões de Deus, me levou à terra de Israel, e me pôs sobre um monte muito alto, e havia sobre ele como um edifício de cidade para a banda do sul. E havendo-me levado ali, eis que um homem cuja aparência era como a aparência de cobre, tendo um cordel de linho em sua mão, e uma cana de medir estava em pé na porta. E disse-me: ó homem, filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto te fizer ver, porque para tu mostrar foste tu aqui trazido. Anuncia, pois, a casa de Israel tudo quanto vires. Amém? Queridos, talvez você veio aqui nesta noite buscando uma resposta do Senhor. Talvez você veio aqui nesta noite buscando ou querendo uma graça do Senhor. Isto é muito louvável, isso é muito aprazível aos olhos do Senhor. Mas o nosso maior intento é buscar a presença do Senhor, é conhecer o nosso Deus verdadeiramente como o Senhor é. Oséias 6,3 nos diz: conheçamos e prossigamos a conhecer o nosso Deus. Você veio buscar uma bênção do Senhor, eu também vim buscar uma bênção do Senhor. Eu vim buscar uma vitória do Senhor aqui nesta noite. Mas não existe uma vitória sem uma guerra, não existe uma vitória sem uma batalha. Pastor, você pode me provar? Eu te provo biblicamente. Você não vai ver dentro da palavra do Senhor na Bíblia, nenhum servo de Deus teve vitória sem antes conquistá-la, sem correr atrás de alguma conquista. Nós vimos logo no início ali da palavra do Senhor, o Senhor diz a Noé aqui: olha, construa uma arca, dá todas as medidas a Noé. Noé nem carpinteiro era. Noé talvez não conhecia nada de carpintaria. Poxa vida, um homem já velhinho, já na sua velhice. Olha, construa uma arca que eu vou desfazer desta humanidade. O pecado estava tão grande mesmo naquele princípio das coisas.
Noé começa a trabalhar naquela arca ali. Loucura para aquele povo naquela época. Naquele período ali não chovia, irmãos. Noé começa a profetizar, Noé começa a falar que haveria uma grande tempestade, Deus alagaria o mundo ali com a água. Era loucura mesmo. Era loucura para acreditar nisso. Quantas das vezes talvez Noé foi maldizente ali, as pessoas falaram que ele era louco, que era um velho louco. Por mais ou menos 100 anos a 120 anos levou Noé para construir esta arca. Então imagina que sofrimento que ele deva ter passado. Quantas pessoas deva ter falado da vida de Noé. Mas os irmãos conhecem o final da história. Abraão, quando o Senhor diz a Abraão, olha, sai, né, desta terra prometida e vai para a terra de Moriá, e lá sacrifica o teu filho. Meus irmãos, era um filho da sua velhice. Imagina aquele homem andando 3 dias para chegar ao local ali. Que tristeza, que amargura no coração. Mesmo ele sabendo que Deus era muito poderoso para ressuscitar o seu filho, que era um filho da promessa. Mas imagina no coração dele que sofrimento para ter uma vitória. Então, para ter uma vitória precisa de haver uma guerra, para sermos vencedores. José não foi diferente. José, para não pecar diante do seu Deus, ele rejeitou tudo que tinha na casa de Potifar. Ele foi viver ali numa prisão, mas pecado não houve. É uma guerra, irmãos. Talvez você veja aqui desta forma também, a tua vida está destroçada. Você veio buscar na presença do Senhor uma vitória, mas precisa ter uma guerra. Moisés não foi diferente quando Deus manda Moisés tirar o povo do Egito ali. Aquela terra ali, para ser conquistada, deveria ser com guerra. Era terra de gigantes. Então eram problemas que iriam passar ali. É guerra, tudo é guerra. Nós precisamos e nós estamos neste mundo, não é diferente. Quando nós chegamos aos profetas aqui, Deus manda que Oséias pega uma mulher de prostituições ali, prostituta, e case-se com ela e tenha filhos com ela, para mostrar naquele período ali como que aquela terra ali estava vivendo diante do seu Deus, pecando diante, prostituindo diante do seu Deus. Nós vemos ainda Jeremias, que é colocado num calabouço ali. Jeremias, a palavra de Deus nos diz, quando ele pregava a palavra ali contra os reis daquela época, ele foi colocado dentro de um calabouço. Era coberto até a sua cintura de barro. Imagina aquele profeta do Senhor dentro de um calabouço ali, atolado dentro de um barro. E o Senhor diz a Jeremias, olha, não toma para você mulher e nem tenha filhos, porque é iminente a destruição deste povo. O povo tem pecado tanto diante de mim que eu vou destruir esse povo. Não adquire família para você, não tenha filhos, que vai ser eminente essa destruição. Então são guerras do qual nós precisamos passar, nós temos que passar. O profeta Isaías nos diz a palavra, os estudiosos, que ele teve o seu corpo dividido, cortado, ele morreu, cortado, o seu corpo decepado. É guerra, meus irmãos, é dificuldades. Então são problemas que nós temos na nossa vida. Diz o nosso cantor Matos Nascimento, se quer a vitória, vai chorando, geme e chora. Se queremos vitória, nós temos de clamar, nós temos de chorar, nós temos de plantear diante do Senhor. Aí queremos ter as vitórias, mas não queremos guerrear. Queremos que as coisas venham tudo na nossa mão. E hoje nós vamos aprender um pouquinho a respeito disso. Nós lemos um texto aqui no versículo 1 do capítulo 40 aqui, onde Ezequiel cita aqui, né, bem com precisão, um período em que ele se encontrava aqui. A palavra nos diz aqui, ele diz que 25 anos ele já se encontrava dentro do cativeiro. Aquele período ali, Nabucodonosor entra ali, leva cativo ali de Jerusalém, mais ou menos 10.000 homens, e Ezequiel era um desses homens que ali estavam, foi levado cativo para dentro.
numa prisão, aprisionado, muitas das vezes cativo. Ezequiel, ele vem de uma família sacerdotal, ele se torna sacerdote e profeta. Então, se ele vem de uma família sacerdotal, né, ele tem o seu chamado ali dentro do cativeiro, ele é chamado por Deus para pregoar a palavra ali. E a vida do servo não é fácil, não. Então, nesse capítulo aqui, 40 do versículo 1, 25 anos ele estava ali no cativeiro. Aí ele teve uma visão de Deus que o leva em espírito até Israel. O Senhor coloca Ezequiel em cima de um monte para ele ter uma visão mais ampla daquilo que Deus queria mostrar para ele ali. Ele tem uma visão de uma aparência de um homem que tem uma aparência ali de bronze, que indica que esse homem não era um homem, um ser humano, que talvez seria um ser angelical. A Bíblia nos diz, a palavra de Deus nos diz que esse homem tem ali um cordão na sua mão de medir. E ele é colocado ali, né, ele estava em pé ali no pátio exterior do templo ali. Ele é colocado ali naquele monte, ele começa a contemplar ali Israel, começa a contemplar ali Jerusalém. No capítulo, no versículo 4, Deus ordena que Ezequiel notificar tudo quanto ele ali está vendo. Então, por 25 anos ele se encontrava no cativeiro. Deus em espírito leva Ezequiel ao monte e começa a